Oi, estamos de volta. Esse então é o nosso terceiro vídeo. Não vai se confundir na ordem não, tá? No primeiro vídeo nós falamos de um processo político que permitiu a interiorização. É um tema que a gente já tinha dado em aula, tá? Que envolve tanto a União Ibérica quanto o domínio holandês. No segundo vídeo, o último vídeo, nós falamos da atividade econômica da pecuária e como que ela contribui e quais são as consequências dessa contribuição para o processo de interiorização. E agora nós vamos abordar o terceiro tema, as drogas do sertão, a conquista da Amazônia. Então, para a gente falar disso, vamos recuperar brevemente aqui a questão da União Ibérica. Lembrem-se, de 1580 a 1640 não havia mais uma distinção jurídica entre Portugal e Espanha. Em outras palavras, Portugal havia perdido a sua soberania e foi incorporada, foi anexada ao Império dos Habsburgo, lá em 1580. Nós vimos que a consequência disso para o processo de interiorização era a obsolescência do Tratado de Tordesilhas, aquele limite, quando vocês pensam lá naquele mapa das capitanias hereditárias, né? A fronteira oeste do Brasil era uma linha reta. Agora não existe mais fronteira oeste. Não existe um ponto que você fala assim, ok, saí da América Portuguesa e entrei na América Espanhola. É tudo América Ibérica. Tá? Na prática, isso vai aparecer como consequência, principalmente agora quando a gente vai estudar a conquista da Amazônia. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a conquista da Amazônia, tá? Antes mesmo saber os jesuítas, as drogas do sertão e tal. Ainda durante a União Ibérica, mais para o final da União Ibérica, tá? Havia uma preocupação muito grande, nós estamos lembrando, lá em Pernambuco, você tem o governo Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é um administrador da Companhia das Índias Ocidentais holandesa. A Holanda está já há décadas em guerra contra os espanhóis e, portanto, contra a União Ibérica. Tá? Lembre-se disso. Lembre-se também que eu informei para vocês que o governo de Nassau ele mantém um estado permanente de guerra. Isso significa que o tempo todo o Nassau ele vai montar expedições militares para tentar conquistar outras partes do Brasil que ele ainda não controlava. E eu citei aqui o Maranhão, o Ceará e o Sergipe. Uma informação importante aqui para vocês é a seguinte: o que a gente chama de Maranhão durante esse período, aliás, durante todo o século XVII, quando eu falo Maranhão, eu não estou falando da capitania hereditária do Maranhão. Eu estou falando do estado do Maranhão. Qual que é a diferença, professor? A diferença é o seguinte: quando a União Ibérica é criada, os espanhóis eles decidem que por uma questão de aumentar a segurança, eles dividiriam o antigo Brasil em duas colônias diferentes, tá? Em dois países diferentes, se vocês preferirem. Tá? O estado do Brasil e o estado do Maranhão. Tudo que tem litoral voltado para o norte era estado do Maranhão. O próprio Maranhão, mas também o Grão-Pará e o Ceará. Tá? E tudo que tinha um litoral voltado para leste era o estado do Brasil, ou seja, de Pernambuco para baixo. Então, quando a gente fala que o Maurício de Nassau ele ameaçava o Maranhão, significa que ele está tentando tomar o norte inteiro. Apesar da gente considerar o Maranhão hoje, ele é parte de uma região administrativa que é o Nordeste, mas ele está tentando tomar o norte. Tá? Então, a União Ibérica, o governo Habsburgo, ele vai desenvolver projetos políticos de fortalecimento, de fortificação da região norte. Uma dessas medidas que vão ser tomadas é uma expedição que já acontece ali no finalzinho da União Ibérica, tá? Então no finalzinho da década de 30, o governo de Madrid manda um expedicionário chamado Pedro Teixeira, é português, tá? O Pedro Teixeira ele tinha uma missão. Qual que era a missão dele? Em linhas gerais, ele tinha que encontrar uma rota que ligasse a parte conhecida do Brasil ali no norte, especialmente a capitania do Maranhão, tá? As minas do Peru, lá do outro lado.
Que se não fosse a União Ibérica, não existiria um cenário político favorável a esse tipo de conexão, porque não era do interesse dos espanhóis dar aos brasileiros um acesso às minas do Peru. Tá? Então, a União Ibérica, ela, ao acabar com o Tratado de Tordesilhas, ela permite isso. Essa expedição do Pedro Teixeira, ela é particularmente curiosa, porque à medida em que ele vai avançando, subindo o rio Amazonas, ele vai, assim como a gente falou lá dos pecuaristas, ele vai fundando povoados, tá? Ele vai mapeando a região toda. Então, o primeiro conhecimento mais profundo da hidrografia da bacia do rio Amazonas vai surgir ali com Pedro Teixeira. Tá? Esse acervo de cartas geográficas, de mapas, vai ser usado posteriormente, inclusive pelos jesuítas. Tá? E o mais curioso sobre essa expedição é que o Pedro Teixeira ele estava convicto de que existia uma cidade mitológica, uma cidade que hoje a gente sabe que nunca existiu, tá? Mas que fazia parte da imaginação europeia, que era a cidade de Eldorado. O que é o Eldorado? É uma cidade toda feita em ouro, que ficava escondida no meio da floresta amazônica. Tá? Esse mito do Eldorado ele vai se repetir em outras sociedades, inclusive lá nos Estados Unidos. Tá? Bom, passada essa expedição do Pedro Teixeira, ele termina a expedição por volta, logo que termina a União Ibérica, por volta de 1641, se não me falha a memória. Tá? Essas cartas, né, geográficas, esses mapas hidrográficos vão, apesar de uma tentativa por parte do governo espanhol de destruir tudo, tá, para não cair na mão dos portugueses, isso vai vazar e isso vai chegar na mão principalmente de comunidades jesuíticas, de missões jesuíticas que já estavam ali no Maranhão. Então, os jesuítas, a partir dessas cartas do Pedro Teixeira, eles iniciam um processo de expansão da sua presença na região da Amazônia, principalmente com o objetivo de encontrar tribos que ainda não tiveram contato com a civilização europeia para catequizar essas tribos. Tá, ok? Bom, naquele momento era interessante. Nós estamos falando agora já de um Portugal soberano, né? Pós-Guerra da Restauração, pós-1640. Tá? Portugal vê com interesse a ocupação da região por jesuítas ligados a Portugal, óbvio. Tá? Principalmente porque os jesuítas eles não só chegavam construindo missões, mas eles produziam também um conhecimento importante sobre a região. Esse conhecimento mais tarde seria utilizado para fins políticos e econômicos para uma ocupação mais efetiva. Bem, o que pode cair no vestibular sobre esse processo de ocupação dos jesuítas é principalmente o seguinte: as missões jesuíticas, né, ou seja, aquelas reduções dos jesuítas, eles construíram uma espécie de forte, tá? E tentavam trazer para dentro ou para as proximidades desse forte o maior número possível de tribos indígenas, para facilitar o trabalho tanto da catequese quanto da proteção desses índios. Porque à medida em que os jesuítas avançavam também aqueles bandeirantes que vão buscar ali força de trabalho escrava. A gente vai falar no próximo vídeo sobre esse sertanismo de contrato, relacionando isso com a guerra contra os holandeses. Afinal de contas, os holandeses, mesmo depois de expulsos do Pernambuco, tá, eles vão continuar controlando uma boa parte do comércio intercontinental atlântico de escravos. Tá? E, obviamente, eles não vão fornecer escravos para os inimigos. Então, a gente vai ver depois, já mencionei isso umas 2 ou 3 vezes em sala de aula, mas é sempre bom frisar isso. Há uma demanda por força de trabalho maior que a oferta do tráfico negreiro nesse período justamente do século XVII. É só mais para o final do século que vai haver uma regularização, e mesmo assim, na região norte, na região do Maranhão, até o final do século não tem escravo suficiente vindo da África. Então, ali é um processo muito intenso de escravização de índios. Tá? Então, as missões jesuíticas elas tinham a função, obviamente, de catequizar, mas tinham também uma função muito importante
e relativamente eficaz, tá, na proteção das tribos indígenas. Quando eu falo relativamente é porque eles não impediram